Como é possível que nos percamos de nós mesmos? Como tratar disso? Quem olha para o bio-homem na Holanda? E como lidar com o sofrimento e a dor? Olha, eu acho que esse é o grande desafio da nossa vida, é a gente não se perder da gente mesmo. Eu costumo dizer que existem duas coisas importantes para eu saber que eu não estou perdido. A primeira é eu saber de onde eu saí. E a segunda é saber onde eu quero chegar. Se eu não souber essas duas coisas, eu estou perdido. Agora, a questão da dor e do sofrimento, ela tem um detalhe conceitual que eu acho que faz toda a diferença. A dor, ela é frequentemente inevitável, mas o sofrimento é sempre optativo. A Cris falou um negócio que eu acho fundamental, na questão da qualidade de vida. A qualidade de vida, pela própria definição da OMS, é a maneira como você vê a coisa. Então, Viktor Frankl falou sobre isso também. Se você está passando por uma dor, mas aquilo, você vê algum significado naquela dor, então o sofrimento diminui. Então você percebe duas pessoas que têm a mesma vida, que têm as mesmas possibilidades e as mesmas dificuldades. Uma pode estar absolutamente feliz e a outra totalmente infeliz. Uma diz que tem qualidade de vida, a outra diz que não tem. Então, não é o que a vida te dá que faz você feliz ou infeliz, mas o que você faz com que a vida te dá é que faz você feliz ou infeliz. Então, se você tem a dor e você percebe essa dor e busca nessa dor, o que a Cris falou também, não é porque eu estou passando por isso, mas para que eu estou passando por isso, então você consegue achar um significado para aquilo. E com o significado, a dor fica, mas o sofrimento não. Eu deixo de sofrer mesmo com a dor. Então eu vou atacar aquela dor, eu vou lutar contra aquela dor, eu vou buscar um significado para aquilo e vou tentar tirar daquela situação o aprendizado que ela me traz. Aí eu pego esse aprendizado e saio mais forte do que eu estava antes. Tem um ditado no Brasil, minha avó falava muito, ela dizia assim, o que não mata engorda. Então, o que ela quer dizer com isso? É ruim, está doendo, não está agradável, mas isso daí está aqui para me engordar, para me deixar mais forte, mais capaz. Então, essa busca da gente pela gente mesmo, que é o que eu chamo de sentido da vida, ela é muito importante que você saiba de manhã, quando você levanta, por que você está levantando. É muito importante que você tenha alguma motivação na tua vida que dê um sentido para a tua vida, que te diga, olha, eu estou vivo por causa disso, vale a pena eu estar vivo por causa disso. E nós vivemos num mundo materialista, a matéria, ela não dá significado para a nossa vida. Quando a gente está lutando para sobreviver, ela dá significado à matéria. Então, quem está com fome, é só você ir para a África. O Fraternidade Sem Fronteiras é uma ONG, eu não sei quem já conhece, quem não conhece eu recomendo que entre no site Fraternidade Sem Fronteiras. São um grupo de brasileiros lá de Campo Grande, na cidade onde eu moro, que foi para Moçambique para cuidar daquelas crianças. E muita gente fala assim, não tem pobre aqui no Brasil, igual lá não. Então você chega lá e as pessoas estão lutando para comer uma vez por dia, elas estão lutando para tomar água limpa, elas estão lutando para sobreviver. Aí você levanta de manhã cedo para continuar vivo no outro dia. Nós, do mundo civilizado, já dos países mais desenvolvidos, nós passamos disso há muito tempo. E aí você tem que ter um significado para levantar de manhã cedo, porque você não está mais lutando pelo pão, você não está mais lutando pela manteiga, você está lutando pela geleia, como diz o Dr. Bezerra de Menezes. E você não precisa da geleia para viver. Então, o significado fica vazio. Então, aonde que você vai achar significado?
na espiritualidade. É por isso que a espiritualidade traz resiliência e traz coping. Resiliência é você aceitar o que te acontece. Coping é enfrentar. Então, se você fosse uma árvore, por exemplo, e batesse um vento muito forte, se você tiver resiliência, você é um bambu. E aí você dobra com o vento. Mas aí depois que você dobrou, o coping te leva de volta para a posição. Agora, se você é uma árvore, não é o bambu, o vento quebra você. E aí não tem como voltar. Então, eu acho, pelo menos é a forma que eu uso na minha vida. Quando eu levanto de manhã, eu pergunto para mim mesmo: por que eu quero levantar? O que é importante para mim? Por que eu estou nesse caminho? E eu encontro as minhas respostas na espiritualidade. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou falando isso para vocês. Que é isso que dá o sentido para a minha vida. Cada um de nós tem que achar esse sentido. E você não acha no outro. Não acha na conta do banco. Você acha dentro de você. Isso é muito importante a gente fazer todos os dias. Hoe kun je kijken naar de patiënt als geheel in een land waarin men vanuit de cultuur niet spreekt over het spirituele en emotionele gedeelte? Como olhar para o paciente como todo em país onde culturalmente não se fala da parte espiritual e emocional? Eu acho que a gente precisa começar a mudar isso. A maioria dos países não falam da parte emocional e espiritual. A medicina, hoje em dia, ainda é muito voltada para o biológico. Mas cabe a nós, cada vez mais, mostrarmos no exemplo, nos trabalhos, nas pesquisas, que isso é importante. Isso faz parte da integralidade da pessoa. Se faz parte da integralidade, eu não posso tratar metade da pessoa. Eu tenho que tratar o ser como um todo. Eu não posso só tratar do físico, eu tenho que tratar do espiritual, para que ele seja melhor. Mas isso é um aprendizado, pouco a pouco, e a gente vai aos poucos. Infelizmente, tem muito materialismo aí da medicina por preconceito. Não é que não existam trabalhos, mas que as pessoas não querem ver o trabalho. Não, isso é coisa de místico, eu não vou ler esse trabalho. Não lê, não quer saber, quer levar a vidinha dele que ele aprendeu na faculdade, normal, só o biológico. A gente precisa cada vez mais mostrar com nossos exemplos, com nossos colegas, isso é importante. Vai demorar? Não vai, mas aos poucos a gente vai conseguindo demonstrar para as pessoas da importância da espiritualidade. A pessoa é integral, o tratamento tem que ser holístico, não pode ser só o físico, porque senão a gente está tratando meia coisa, não está tratando a pessoa por inteiro. Devagar. Nos Estados Unidos já está mais avançado, porque tem mais de 100 escolas, então as pessoas já estão saindo da faculdade com essa visão, já tem uma anamnese espiritualista, eles têm que perguntar na hora da consulta da importância da religião. No Brasil também não está muito desenvolvido. A maior parte dos médicos brasileiros não se atenta para essa parte espiritualista. Mas a gente tem que cada vez mais mostrar a nossa parte e levar aos nossos colegas a nossa voz e o nosso exemplo, que aos poucos a gente vão chegando. We behandelen nog één vraag en de andere vragen die er zijn komen in het tweede forumdeel van middag aan bod. Laatste vraag. Hoe om te gaan met aandoeningen van ouderdom? Vamos só colocar mais uma pergunta. As próximas perguntas serão colocadas na segunda parte da tarde, quando também haverá mais um fórum. A pergunta é como lidar com como lidar com o transtorno da ansiedade. Maar de vraag was deze. Ansiedade. Então, a pergunta em português saiu correta, como veio do público. Então, a pergunta é como lidar com a ansiedade da velhice? Não, é como lidar com o transtorno da ansiedade. Bom, o transtorno da ansiedade precisa de um acompanhamento, principalmente psicológico, para que a pessoa compreenda
a causa dessa ansiedade, a raiz. Às vezes precisa de medicamento, na maioria das vezes precisa de medicamento, e o medicamento é como se fosse quando você faz uma fratura, você vai dar uma medicação para que essa fratura não doa, porque a ansiedade dói. Então você precisa cuidar. Na maioria das vezes vai precisar de uma medicação. E depois você vai precisar do apoio para que ele consiga analisar aonde está a raiz dessa ansiedade. Porque só dar a medicação, você só vai adiar. Você tem que dar a medicação para alívio e você tem que ir atrás. Qual é a causa dessa ansiedade? Aonde está acontecendo a ansiedade? Por que essa ansiedade? Então, o apoio psicológico, o apoio espiritual é muito importante para chegar na causa dessa ansiedade, para que você consiga, sabendo a causa, enfrentá-la e vencê-la.